Entrevista. Bom dia, doutora Silvia. É um prazer recebê-la na bancada do programa Comunidade no Ar. Bom dia a todos os ouvintes. O prazer é todo meu. Pois é, doutora Silvia, neste sábado passa a vigorar as novas regras aprovadas pela reforma trabalhista. No total foram alterados mais de 100 pontos da CLT. E todas as mudanças têm gerado dúvidas nos profissionais atualmente empregados e nos que estão em busca de recolocação. E não só os trabalhadores que estão com dúvidas com as novas regras da reforma trabalhista. A presidente da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da Primeira Região Amatra 1, que a doutora Clea Couto, destaca que as novas regras da CLT são polêmicas até mesmo entre os juízes do trabalho. A senhora concorda com essa afirmação, doutora Silvia Isabelle? Concordo, a gente já vê isso na prática. Essa reforma trabalhista conseguiu dividir os juízes do trabalho. Sim. Aos que acreditam que houve um avanço e aos que acreditam que houve um imenso retrocesso social. Na semana passada, a Academia de Letras Jurídicas da Bahia promoveu um debate sobre a reforma trabalhista, ao qual a senhora fez parte. Esse debate foi justamente com essa visão de trazer mais luz sobre a questão para todos os profissionais da área, doutora? Foi. A gente fez um debate na segunda-feira passada, exatamente mostrando pontos favoráveis e pontos desfavoráveis, né? Juristas que eram a favor e juristas que eram contrários ao texto da reforma. Uns que achavam que era constitucional determinadas matérias e outros que achavam que era inconstitucional. Enfim. Eu falei sobre despedida coletiva, que eu acho que vão acontecer muitas. Eu sei. E qual a leitura que a senhora faz? Olha só, essa reforma trabalhista, eu acho que ela padece, no primeiro momento, de um déficit de legitimidade, né? Se a gente for fazer uma comparação em relação aos outros institutos, aos outros códigos que foram votados na história recente aqui do Brasil, a gente pode ver, por exemplo, que o Código Civil, ele passou 15 anos tramitando. Sim. Um longo debate no Congresso Nacional. O Código de Processo Civil, que era de 73, passou 5 anos sendo debatido no Congresso Nacional. E a nossa CLT passou 2 meses para ser modificada. E não foi uma mera modificação, como quiseram passar, vai ter somente alteração de férias, não vai ter não vai ter nenhuma diminuição de direitos. Não é desse jeito. Houve uma imensa diminuição de direitos dos empregados, sobretudo para os empregados que ganham mais, inclusive. Sim. E essa diminuição não veio com qualquer contrapartida. Não houve uma elevação do nível social dos trabalhadores. Houve, sim, uma diminuição desse nível social, desse patamar, que já era um patamar mínimo. Disseram muito que essa reforma trabalhista não iria invadir os direitos constitucionais. Ora, estamos falando de uma lei ordinária. Uma lei ordinária não pode mexer no texto da Constituição. Mas, mesmo assim, essa lei ordinária, 13.467 de 2017, recentemente votada e aprovada e sancionada pelo presidente Michel Temer, ela mexeu de forma indireta no texto constitucional. Porque a partir do momento, por exemplo, que se permite que todas as atividades dentro de todas as empresas sejam terceirizadas, você abre as portas para que simplesmente não haja empregados. Se não há empregados, aqueles trabalhadores, aqueles seres humanos trabalhadores, eles não têm acesso às normas tratativas que estão na Constituição. Então, é uma forma indireta de você mexer na Constituição. Na hora que você tira a capacidade de ser do empregado. Não é isso? Então, assim, a primeira reflexão que eu faria seria esse déficit de legitimidade. As pessoas que deveriam ter sido ouvidas, não foram ouvidas. Mexeu-se, por exemplo, em vários aspectos que dizem respeito à saúde, à medicina do trabalho, à segurança do trabalho. Aumentou-se a jornada, diminuiu-se o intervalo, flexibilizou-se a jornada para... jornada que antes precisava ser flexibilizada através de acordo ou convenção coletiva, agora pode ser feita através de acordo individual. Nem escrito precisa ser mais para compensar a jornada. Sim. Então, quer dizer, essas pessoas realmente interessadas, que fazem estudos na área de saúde e do trabalho, essas pessoas não foram ouvidas no Congresso Nacional. Os médicos do trabalho não foram ouvidos no Congresso Nacional. Então, além disso, se a gente for observar o curto trâmite da reforma trabalhista, a gente pode ver que ela foi votada, mesmo sem muito debate, não houve um debate real, o debate foi somente pro forma,
Então, há um déficit democrático muito grande. Se a gente for observar a própria consulta que foi feita no Senado Federal, a consulta apontava 95% dos consultados, né, contrários ao texto da reforma, tal como ele foi votado. Na véspera da votação, 2 dias antes, esse percentual estava em 91. Devem ter colocado o robô para votar, desceu de 95 para 91. Então, quer dizer, o Senado Federal não observa a própria consulta que lhe foi feita. Então, que democracia é essa? Que as pessoas não são ouvidas, as vozes não são ouvidas, que elas não importam. Então, o que foi dito no Senado Federal, e provavelmente haverá a próxima semana, é que os senadores haviam feito um grande acordo com o presidente Michel Temer para a votação mais rápida da reforma trabalhista. E né, esse acordo consistia em eles deixarem a reforma ser votada com maior rapidez, e se tivesse algum ponto de inconstitucionalidade, algum ponto de legitimidade, algum ponto que merecesse um debate maior, isso daí deveria ser sanado por meio de medida provisória. Ora, eu não conheço, eu tenho algum tempo já de formada no direito, tenho 10 anos de magistratura, tenho um tempo anterior de advocacia. Eu não me lembro de nenhuma norma que tenha sido votada aqui no Brasil com essa condição do Senado Federal abrindo mão do seu papel de casa revisora. Bom, então, que democracia é essa? Doutora, quando a senhora fala que houve um acordo com os senadores, evidentemente que a Constituição foi violada. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Então, esse acordo não é segredo. Eles foram para a televisão dizer. O próprio senador Ferraço, que foi o relator no Senado Federal, o relator da reforma no Senado Federal, ele apontou 5 pontos de inconstitucionalidades. Ele destacou a tarifação do dano moral, destacou também o trabalho intermitente de forma escancarada, destacou o trabalho da gestante em atividade insalubre, em grau mínimo ou médio. Então, esses pontos eles foram destacados pelo senador Ferraz. Disseram, olha, isso aqui é de inconstitucionalidade gritante. Mesmo assim, recomendou que fosse aprovado com as inconstitucionalidades para depois ser senado. Ou seja, a ordem era, vamos votar para depois debater, quando na verdade é o contrário que a Constituição prega. Primeiro se debate, principalmente quando há um impacto social muito grande, como de fato há na reforma trabalhista. Porque não tem aqui no Brasil quem não trabalhe, não é verdade? Se você não vai votar, se você não vai roubar, se você não vai agir de forma ilícita, então qual é o seu caminho? Estudar e trabalhar. Não é isso que é pregado para todo mundo? Com certeza, é verdade. Não é isso? Estudar e trabalhar, então, né? Que modelo é esse? Como é que uma norma que vai reger os trabalhadores pode ser votada nesse parâmetro? O que me chama a atenção, viu, doutora? O que me chama a atenção é que os parlamentares fazem as leis e eles mesmos violam as leis. Realmente, isso nos traz assim, uma sensação de desânimo, né? Porque, lamentavelmente... Deixa eu dar só um recado aqui, doutora Silvia Isabelle, né? Juíza do Trabalho, diretora da pasta da Cidadania e Direitos Humanos da Amatra 5. Os amigos internautas, a partir de agora, vai ficar sem o nosso sinal, né, nas redes sociais, porque as nossas redes sociais vão estar retransmitindo uma outra programação. Mas você pode continuar com a gente pela frequência 590M, que é a Rádio Cruzeiro da Bahia, falando para 370 municípios. Doutora Isabelle, uma curiosidade de muitos dos nossos ouvintes, são milhares distribuídos na Bahia e no Brasil, é saber se, por se considerar o maior ataque aos direitos trabalhistas na história do Brasil, ainda tem alguma chance dessa nova lei ser revogada, mesmo após a sanção do presidente Michel Temer, doutora? Pode acontecer? E se acontecer, vai ser um caso inusitado? Eu sou sempre perguntada em relação a isso. Sempre que eu estou fazendo entrevista, as pessoas perguntam isso. Pois é, eu acho que a classe trabalhadora, de um modo geral, eu acho que a gente tem que fazer essa meia-culpa. A classe trabalhadora não foi para a rua, né? A gente viu, por exemplo, no impeachment de Dilma, as pessoas se matando, batendo panela, indo para a rua, brigando pelo seu ideal, e tudo pelo seu ponto de vista e tudo mais. A gente viu isso numa história recente do Brasil. Mas a gente não viu isso com a reforma trabalhista. E eu não sei por que isso aconteceu. Se isso daí, de fato, esse é o verdadeiro golpe no direito do trabalhador. O trabalhador perde muito, então.
O trabalhador perde muito com essa reforma trabalhista. Ele perde direitos que foram alcançados à custa de muita luta. Não se chegou ao patamar que a gente chegou na CLT de 43, que foi modificada. A CLT que a gente tinha, que a gente tem, né? Até sexta-feira ela vigora, a mesma CLT. Não é a mesma que a CLT de 43. Mais de 80% da CLT original de 43 já havia sido modificada, já havia sido modernizada. Então é um mito a gente dizer que a CLT era uma CLT velha, uma CLT caduca, porque ela foi sendo modernizada ao longo do tempo. Então, muito se falou durante esse curto trâmite da reforma trabalhista, que, por exemplo, os Estados Unidos da América não tem norma trabalhista, por isso que o negócio funciona bem lá, porque tudo fica ao sabor do mercado, ao sabor... Cada país tem seu regime, a sua cultura, né? Não, mas se isso aí fosse verdade, a pessoa poderia até argumentar, mas não é verdade. Nos Estados Unidos da América, há 2 tipos de normas trabalhistas, as normas trabalhistas federais e as normas trabalhistas estaduais. A lei federal trabalhista, inclusive, ela é de 1938, ela é anterior à nossa. Ela é bem anterior à nossa, que é de 43. Então, e lá é uma maior confusão. Como não existe uma uniformidade, digamos assim, nas normas trabalhistas, isso dá muita confusão, porque existe uma diferença entre trabalhadores que são regidos em determinado estado e trabalhadores que são regidos pela lei estadual de outro estado. Aqui não, a gente tem uma lei federal para todo o território brasileiro, o que também não afasta a confusão, porque a gente tem vários Brasis dentro do Brasil só. Na é verdade, o Brasil, por exemplo, dos rincões lá do norte, dos rincões aqui do Nordeste, não é definitivamente igual ao Brasil industrial lá do centro de São Paulo. Não é. É claro que não é. Então, temos que achar uma lei ótima para toda essa população. Só que essa lei ótima é difícil de conseguir. E para a gente conseguir, a gente tem que debater primeiro, coisa que não foi feita. Entendeu? Aí me perguntam sempre, há possibilidade de mudança em relação a isso? Há sim a possibilidade de mudança. Principalmente se as pessoas forem requisitar isso dos seus governantes, dos seus deputados, dos seus senadores, dos seus membros do Poder Executivo, para que eles façam também essa campanha lá dentro, entendeu? Apesar de não poderem votar, de fato, à exceção do presidente que sanciona a norma, a lei federal, mas não há. Então, há essa necessidade das pessoas tomarem consciência da quantidade de violação que houve. A partir dessa tomada de consciência, as pessoas podem lutar para que haja uma mudança. E essa luta vem através de um voto mais consciente, eu não tenho a menor dúvida. Porque esses deputados e senadores que são patrocinados, que têm um interesse direto na modificação de uma norma no sentido de outro, essas pessoas realmente elas precisam ser retiradas de lá, no meu ponto de vista. Então, a gente só pode ter qualquer mudança a partir da conscientização, eu penso, das pessoas. As pessoas vão colocar pessoas que as representem. Se você, por exemplo, é um trabalhador que trabalha na agricultura, como é que você, trabalhador de uma agricultura, no meu ponto de vista, como é que você pode colocar uma pessoa que não lhe representa? Vai colocar o que representa a indústria da agricultura. Então, essa pessoa vai fazer o quê? Vai fazer lobby para fazer o que aconteceu recentemente, para permitir o trabalho escravo na atividade contemporânea. Nos dias de hoje, inclusive a nossa lei é uma lei idosa, doutora. E quando você fala em reforma, realmente nos traz uma sensação de melhorias, mas na prática não é o que acontece, né? Não é exatamente, olha só, foi exatamente, é isso que a gente está sempre trazendo como metáfora. Quando você chama uma pessoa para reformar a sua casa, essa pessoa não vai acabar com pilares da sua casa. É verdade. Vai sua casa ruir. Então, esses pilares do direito do trabalho, tão alcançados ao longo de tantos anos, alcançados com tanta luta, tão caros ao direito do trabalho, esses pilares eles foram demolidos, eles foram ruídos. Então, é disso que a gente está falando. Verdade, doutora. Estamos começando... Agora, felizmente, ainda temos a Constituição, felizmente, ainda temos normas internacionais que são ratificadas aqui pelo Brasil, que valem no ordenamento jurídico brasileiro. Então, isso tudo conta, né? É sobre isso que a gente vai ter que refletir também. E a própria opção do legislador, a partir do momento que o legislador resolve não fazer um código de trabalho, um novo código de trabalho, ou um código do patrão, por exemplo, ele resolve colocar normas trabalhistas, ainda que modificadas, dentro do corpo da CLT, ele também não acaba com o espírito da CLT. Então, ela optou, ainda temos normas protetivas dos trabalhadores lá, e normas que vão ter que ser interpretadas e utilizadas pelos operadores do direito ao trabalho. Pois é. Doutora, eu sei que foram mais de 100 pontos modificados. Não dá para listar todos, que são muitos. Mas quais seriam as principais modificações no ponto de vista da senhora?
Olha só, eu acho que é uma modificação muito grande para as pessoas que já trabalham recebendo pouco, é a possibilidade de serem contratadas. Já trabalha recebendo pouco. Já trabalha recebendo pouco. Já trabalha recebendo Pois pouco. não, Tem sim. a possibilidade de receber menos ainda. Vou dizer por quê. Porque isso diante de tantos avisos. Semana passada, por exemplo, eu estava dando aula, que a gente estava, assim, depois que entrou o substitutivo da reforma trabalhista, até ser votado, quem é professor de direito do trabalho está sendo solicitado em todos os lugares para dar aula. Todos os lugares para dar palestras, entrevistas, como essa daqui. Então, semana passada mesmo chegou um aluno, advogado, e disse: professor, é o seguinte, eu fui solicitada, eu fui procurada por 50 trabalhadores que são armadores de uma determinada rede de varejo, de imóveis de varejo aqui, e essa rede pretende despedir esses 50 trabalhadores, que são contratados com carteira assinada, porque deseja contratar a partir de segunda-feira que vem, como sendo intermitentes, ou seja, eles vão ser despedidos na sexta-feira agora, ou no sábado agora, e na sexta-feira, na verdade, porque a partir do sábado já começa a vigorar a reforma, né? E vão ser recontratados na segunda-feira que vem, pelo menos essa é a intenção, na condição de trabalhadores intermitentes. O que é um trabalhador intermitente pela reforma trabalhista? É o trabalhador que só trabalha, que só recebe pela hora trabalhada. Então, se ele trabalha 1 hora por dia, ele vai receber 1 hora por dia. A Bob's, por exemplo, já lançou a notícia dizendo que vai contratar esses novos trabalhadores recebendo R$ 4,45 a hora. Certo. Então, o 13º salário dessa pessoa, se trabalhar durante o ano, vai ser calculado em cima das horas que ele trabalhou durante o ano todo. Então, esse trabalho intermitente, ele não tem uma quantidade mínima de trabalho por mês, também não tem o valor mínimo do salário. Então, no exterior, por exemplo, na Inglaterra, sobretudo, esse trabalho é apelidado de trabalho 0 hora. Exatamente por quê? Porque o trabalhador pode ter 0 no final do mês. Inclusive, ele pode ter um valor negativo, não é nem 0, é -1, -2, porque se ele aceitar, se o trabalhador intermitente, a partir de segunda-feira, se ele aceitar o trabalho intermitente, e no dia que ele tiver combinado com o respectivo empregador para começar o trabalho, para ele efetivamente trabalhar na condição de intermitente, se ele faltar ao trabalho por qualquer motivo, o ônibus atrasou, o filho, ele teve que levar o filho de última hora no hospital, se ele não comparecer, ele vai ser multado ainda em 50%. Alô? Estamos conversando com a juíza do trabalho, diretora da pasta de Cidadania e Direitos Humanos da Matra 5, doutora Silvia Isabel. As perguntas começaram a chegar aqui, viu, doutora? A Mônica do Barbalho, ela pergunta o seguinte: é verdade que agora o banco de horas já está liberado? Na verdade, já havia banco de horas antes, né? Mas o banco de horas, existia previsão, por meio da súmula 85 do Tribunal Superior do Trabalho, a previsão de que esse banco de horas só poderia ser feito mediante acordo ou convenção coletiva do trabalho. As horas compensadas no mesmo mês, elas poderiam ser compensadas mediante acordo meramente individual. Mas para lançar num banco de horas de 6 meses, por exemplo, esse banco de horas de 1 ano, de até 1 ano, né, a compensação de jornada. E o que é o banco de horas? Só para ficar mais claro. O trabalhador trabalha, não recebe as horas extras e coloca aquelas horas extras para serem compensadas através de um banco de horas. O fato é que hoje, na reforma trabalhista, o banco de horas ele foi elastecido, ele foi tornado muito mais amplo para todo mundo, porque o banco de horas hoje ele pode ser feito por meio de acordo individual. Sim. Entre patrão e empregado. A gente sabe muito bem que o empregado ele não tem esse poder de barganha normalmente com o seu respectivo empregador, não é verdade? Então, por isso que tanto a Constituição quanto o Tribunal Superior do Trabalho interpretava a Constituição no sentido de que o banco de horas ele só podia ser feito mediante acordo coletivo, não mediante acordo individual. E a reforma trabalhista vai na contramão da jurisprudência até então firmada no Tribunal Superior do Trabalho. Hoje em dia, a compensação de jornada... Hoje não, na verdade, a partir de sábado, né, que entrou a reforma trabalhista. A partir de sábado, essa compensação de jornada ela poderá ser feita dentro até do próprio mês, sem que haja um acordo escrito. O acordo pode ser tácito, o acordo pode ser só de boca, só verbal. Pois é, o Roberto da Liberdade, doutora. Doutora Silvia Isabel, bom dia. É verdade que agora
não seremos homologados nos sindicatos no caso de demissão e Sim, é verdade. nossos direitos não teremos mais? Os Roberto direitos da continuam. Liberdade, Os direitos sim. que estão previstos na Constituição, eles continuam. Continuam lá intocados, mas Sim. com aquelas ressalvas que eu me referi agora há pouco. Mas não há mais a necessidade, a partir de sábado, de homologação pelo sindicato. O sindicato ele perde muita força nessa reforma trabalhista. E uma das forças, digamos assim, uma das capacidades que o sindicato perde é essa. Uma das condições que ele perde é essa. A capacidade de órgão homologador. Essa homologação não fica mais com o sindicato. O ouvinte Paulo do Cabula, do bairro do Cabula, em Salvador. Doutora Silvia, gostaria de saber um pouco mais sobre a questão de processo. Não posso mais questionar meus direitos na justiça? Pode, continua podendo e devendo questionar na Justiça do Trabalho. Mas é bom que o ouvinte saiba que a partir de sábado, sim, o empregado que hoje não paga custas na Justiça do Trabalho vai passar a pagar. Então, por exemplo, se ele ingressa na Justiça do Trabalho e ele falta audiência hoje, ele deixa arquivar a reclamação trabalhista, ele não paga custas, ele pode entrar depois com reclamação trabalhista sem pagar mais nada. Na Justiça do Trabalho, a partir de sábado, ele vai ter que pagar custas, se deixar arquivar. Então, o ônibus quebrou, atrasou por algum motivo. Sim. Então, isso daí já vai ensejar pagamento de custos. Se ele, por exemplo, também pediu um adicional de insalubridade, de periculosidade, pediu uma indenização por conta de alguma doença adquirida no trabalho, ou por um acidente de trabalho, enfim, um acidente de trabalho tipo, se ele pede isso daí e requer uma perícia, e essa perícia, depois, ela comprova que ele não tem direito a absolutamente nada, ele, mesmo sendo beneficiário da justiça gratuita, ele vai pagar o perito, que hoje ele não paga. Ele vai pagar o perito. A reforma trabalhista mudou isso. Então, há um desestímulo para que o trabalhador acesse o Poder Judiciário a partir de sábado. E esse desestímulo é feito em várias hipóteses, dentre as quais eu destacaria essa que eu acabei de falar, pagamento de custos. Pois é, a ouvinte Zumira, do bairro de Costa de Farias, fica na região de Brotas, está parabenizando, né, a senhora pelos esclarecimentos aqui no programa Comunidade no Ar. Obrigada, Zumira. Olha, doutora, nos últimos meses, todos nós brasileiros temos sido bombardeados com diversas informações sobre a nova lei trabalhista, especialmente pelas redes sociais, inclusive o WhatsApp. Infelizmente, algumas dessas informações são inventadas e acabam confundindo o trabalhador. Uma delas é o fim do recebimento do 13º salário e também da licença maternidade. Essas informações, doutora, procedem, já que a maioria dos brasileiros não usam as redes sociais para algo positivo, né? Mas não, o problema não é só nosso, não. O problema acho que é para além do Brasil. Mas, enfim, sim, o 13º continua, porque isso é um direito previsto na Constituição. Não mudou. O 13º salário não mudou. É garantido ao trabalhador, né? Então a senhora está tranquilizando o trabalhador que é conversa fiada. Esse negócio de 13º salário vai acabar é mentira. Não vai acabar. A filigrana disso daí é somente para quem é estudioso mesmo do direito perceber isso daí. Como a reforma trabalhista e a licença maternidade também continua, a mesma coisa, porque também está previsto na Constituição. Hoje, a partir de sábado, na verdade, vai ser possível negociar, mediante acordo ou convenção coletiva, vários direitos, dentre os quais o valor nominal do 13º salário. Então, por exemplo, é possível a interpretação, e isso só a jurisprudência vai dizer, com a norma trabalhista vai poder ser interpretada ou não, mas é possível, pela redação, a partir de sábado, pela redação da reforma trabalhista, será possível uma convenção, acordo coletivo, permitir o parcelamento do 13º salário ao longo do ano. Entendeu? Será possível, ao invés de ser só em 2 parcelas, ser parcelada ao longo do ano. Eu, por exemplo, penso que isso invade a norma constitucional. Mas a gente não sabe o que os colegas vão pensar. A verdade é essa.
Pois é, o Carlos de Candeias, né, que fica... Candeias é uma cidade que fica aqui na região metropolitana. Trabalhei em Candeias, que bom. Trabalhei na área da Relan. Olha aí, que bom. Então, o Carlos de Candeias, doutora, a pergunta dele é a seguinte: qual o impacto da reforma na questão de horas extras? Altera muita coisa? Vai haver uma modificação? Altera, sim. Principalmente, se ele, não sei se ele, onde ele trabalha em Candeias, mas entrando em Candeias, se ele trabalha, por exemplo, na Relan, tem os trabalhadores de turno. Tem os trabalhadores que trabalham em turnos ininterruptos de revezamento. E tem os trabalhadores que trabalham em portarias, por exemplo, os vigilantes, que trabalham em turnos de 12 por 36. Esse turno de 12 por 36, como eu disse há pouco, ele hoje é permitido, até sexta-feira, só se permite turno de 12 por 36, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. Mas, a partir de sábado, esse turno de 12 por 36, ele vai ser possibilitado, sim, inclusive em atividade insalubre, só por um acordo individual. Entre patrão e empregado. A propósito de turno de 12 por 36, o turno 12 por 36, que é um turno elevadíssimo, sim, ele vai poder ter um intervalo diminuído. Hoje o intervalo é de 1 hora. A partir de sábado, o intervalo ele pode ser negociado para 30 minutos. Pois é, estamos conversando com a doutora Silva Isabelle, ela que é juíza do trabalho e diretora da pasta de Cidadania e Direitos Humanos da Amatra 5, né, trazendo essas informações importantes para manter os ouvintes muito bem informados. Doutora, como é que o trabalhador vai ter acesso a essas informações? Vai ser distribuída alguma cartilha, né, algum jornalzinho para que o trabalhador possa se adequar à nova lei trabalhista? Olha só, os sindicatos, desde a época desde abril, que eles vêm trabalhando muito isso com os respectivos associados, os membros da categoria. Todos os sindicatos estão elaborando palestras e mais palestras sempre. Eu tenho participado de algumas, dentro de empresas também, até os próprios empregadores eles estão buscando mais informações nesse sentido. Então, há uma informação generalizada, mas cada vez as pessoas devem se informar mais, porque como a reforma é muito grande, sim, não há, até para a gente que trabalha especificamente com direito do trabalho, fica complicado, até para o juiz do trabalho, os advogados, procuradores do trabalho, fica difícil a gente entender a reforma toda. E para a pessoa que não trabalha com isso, extremamente, é mais difícil ainda, né? Verdade. Então é bom se informar sempre. Não só ler o texto da reforma, não é só ler. Entender, interpretar. Exatamente. É extremamente recomendável, mas existe muito material na internet também. Nós colocamos, quando eu falo nós, eu falo de um grupo de juristas do trabalho. Nós fizemos uma campanha na internet para tentar explicar essa reforma trabalhista na época que ela estava sendo votada. Essa campanha está no Facebook da gente, o meu é Silvia Teixeira, tem o de Rodolfo, que é Rodolfo Pamplona, tem, sim, o de Guilherme Ludwig, tem o de Danilo Gaspar. Então, isso aí, tem um canal no YouTube que a gente organizou também, que é a Reforma Trabalhista em Debate, que lá existem vários vídeos explicando a reforma trabalhista. Sim. Então, assim, esses vídeos são didáticos, eles são falados de uma forma na forma não jurídica, de uma forma não juridiquês, digamos assim, é uma forma menos técnica, é uma forma mais coloquial. Então, é de fácil acesso, tá lá, tá tudo na internet, é só clicar para ver. Ok, doutora, tem aqui um ouvinte, né, querendo falar com a gente, fazer uma pergunta à senhora Antônia, do bairro do Cabula. Ela está, sim, com uma dúvida. Vamos botar o povo para falar. É a dona Antônia do Cabula. Bom dia, Antônia. Bom dia, pois não, fica à vontade. Eu não estou ouvindo. A senhora não está ouvindo, não, doutora? A pessoa que vai precisar do serviço, ela vai dar o preço que ela quer ou a gente poderia dar? Repete de novo aí, ouvinte, porque está com muito eco. Baixe mais o retorno do seu rádio aí, para que a gente possa entender a sua pergunta. A doutora está querendo lhe ouvir, mas está com dificuldade também. Repete aí, por favor. Sim. Eu estou dizendo assim, no caso, quem presta serviço por diária, aí eu poderia dar o meu preço pela diária, ou é agora, assim, a pessoa que vai precisar do serviço, eles que dão?
Bom, ela está dizendo o seguinte, né? Ela presta serviço. Ela vai dar o preço ou a pessoa, o contratante é que vai dizer, eu lhe pago X. Ela quer saber isso. É a Antônia do bairro do Cabula. Que tipo de serviço? Se for serviço de empregada doméstica... Que tipo de serviço é, Antônia? É empregada doméstica mesmo. Empregada doméstica. Empregada não teve doméstica. qualquer alteração. Eu estou dizendo ultimamente que a categoria de empregado doméstico aqui no Brasil foi a categoria que teve a maior elevação social nos últimos tempos aqui no Brasil, trabalhista. E aqui foi mantida. Hoje, a categoria do empregado doméstico aqui no Brasil é a categoria, no meu ponto de vista, dentro desse patamar de pessoas que não ganham muito, é a categoria mais valorizada. Porque essa daí empregada não doméstica. Essa categoria do empregado doméstico. Ela não teve qualquer modificação na reforma trabalhista. Ela, por exemplo, não teve modificação no trabalho a tempo parcial, não teve modificação no trabalho intermitente. E qual o piso, doutora? E qual o piso para a empregada doméstica? É o salário mínimo, né? Não pode ganhar menos que o salário mínimo. Não pode, mas o mínimo pode ser calculado por hora também. Então pode ter o trabalho doméstico de horas por horas proporcionais, até 25 horas por semana. Não, daquela pessoa que é contratada para fazer um trabalho 2 dias na semana, 3 dias na semana... Não é considerado doméstico. Não é considerado. Não é considerado diarista, pela Lei Complementar 150/2015. Agora, a partir do 3º dia é considerado doméstico. Okay. Então, ela pode trabalhar 3 dias por semana, por exemplo, e trabalhar no contrato a tempo parcial, trabalhar 30 horas. Aí calcula a quantidade de horas, pelo salário mínimo ela vai ganhar o salário mínimo hora, mas vai receber 13º, férias com 1/3, ter o fundo de garantia, ter acesso ao desemprego, tudo. Pois é, direito do trabalhador, carteira assinada, tudo direitinho. Antônia, está satisfeita, Antônia? Já foi, né? Já viajou, então. Ô, doutora, eu tenho aqui mais uma pergunta para encerrar a nossa entrevista. Ainda vai demorar um pouco até todos se acostumarem com todas essas mudanças, não é verdade, doutora? Mas qual o conselho a senhora tem para todos diante dessa nova realidade dos brasileiros? O meu conselho é que as pessoas primeiro se informem a respeito dos seus direitos, né? Não se pode ficar se informando, não se pode ter informação através de meme de WhatsApp, meme da internet. É impossível isso. Principalmente uma reforma profunda como essa. A partir da informação, as pessoas podem tomar consciência do que realmente aquilo dali vai invadir, vai influenciar a vida dela como trabalhadora, né? A vida da pessoa como trabalhadora, como cidadão trabalhador. E se ela se sentir indignada com isso, pode buscar o sindicato ainda, que sobrevive a essa hecatombe trabalhista, pode buscar o sindicato. O acesso à justiça do trabalho permanece, então é possível procurar a justiça do trabalho para ver algum direito trabalhista que a pessoa percebe que não foi cumprido pelo respectivo empregador. E, enfim, estamos aí para isso, para trabalhar. Com certeza. Que eu posso dizer. E eu, assim, apesar de tudo isso, eu tenho muito otimismo, sabe? Eu acho que os trabalhadores, eles vão se tornar trabalhadores até mais conscientes, porque eles vão saber o antes e depois. Sim. Foi o que aconteceu. Então, eu acho que a tendência, com o tempo, é que a gente tenha uma classe trabalhadora mais consciente, de saber que realmente há uma necessidade maior de debate, há uma necessidade maior de serem colocados políticos que realmente representam a classe trabalhadora, de políticos que vão brigar pela classe trabalhadora e não pelos seus próprios interesses, não pelos interesses somente do patronato, que é um interesse viável também, é um interesse válido, o interesse das empresas é um interesse válido, mas não só das empresas. Verdade, doutora. O trabalhador não vive sem empresa, mas a empresa também não vive sem trabalhador. Com certeza, né? É verdade. A senhora agora falou tudo e mais um pouco também. Né, doutora, estou muito satisfeita, tenho certeza que os milhares de ouvintes, né, do programa Comunidade no Ar, espalhado aí pela integração da Bahia, são 370 municípios, realmente enriqueceram aí seus conhecimentos, com seus esclarecimentos aqui no programa Comunidade no Ar. Muitíssimo obrigado, suas considerações, as portas e microfones continuarão aqui ligados para quando a senhora necessitar de bater um papo com a gente, estamos à inteira disposição. Muito obrigado, doutora. Muito obrigada, eu que agradeço, foi muito boa a entrevista. Estou sempre à disposição para maiores esclarecimentos. Eu tenho certeza de que só o tempo realmente trará cada vez mais a reflexão e no primeiro momento, assim, a partir de segunda-feira, realmente vai ser mais complicado, porque tudo vai ser muito ligeiro, tudo vai ser muito rápido. Mas com o tempo as coisas vão se acomodando e quanto mais informação, melhor, né? Por isso eu estou aí à disposição. Tá doutora, bom? A senhora tem um telefone para contato, caso alguém queira entrar em contato com a senhora e tirar alguma dúvida?
Tenho, a sua assessora tem o telefone. Ah, então aí tudo bem. Pode ligar para mim que eu entro no ar, não tem problema nenhum. Tranquilo, Tá, muito obrigado, viu? Obrigada. Eu que agradeço. Bom final de semana. Conversamos com a juíza do trabalho e diretora da pasta de Cidadania e Direitos Humanos da Amatra 5, a doutora Silvia Isabelle.